E mais um podcast Lucro Rosa. E hoje a gente está com um convidado maravilhoso, gente, que vai alertar aí sobre segurança pública, não só de Atibaia, mas de toda a região aqui. É um delegado, assim, super competente, né, Dani? Sim, Vamos sim. falar um pouquinho quem é esse delegado que está aqui hoje no Lucro Rosa para falar com você, que tem dúvidas a respeito de segurança. A gente vai falar aqui sobre Violência doméstica. violência doméstica, gente. Exatamente. Acompanha a gente que, ó, tá super quente. Então, hoje nós recebemos aqui o Dr. Sandro Montanari, ele é delegado seccional aqui da nossa região. Dr. Sandro, muito obrigada aqui pela tua participação, por ter aceitado esse convite para contar para a gente um pouco mais sobre esse tema muito importante que é a violência doméstica. Para mim é muito legal estar podendo participar do programa, né, Lucro Rosa, com você, Dani, com você, Fábia. É sempre importante a gente passar aí a nossa visão, a visão de segurança, principalmente para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, e dar uma abertura, falar o que nós já fizemos ou não fizemos. Eu queria parabenizar vocês pelo livro O Dinheiro é Delas. Foi bacana, eu achei foi interessante e já estou indicando para minha mulher. Ai, que legal. Depois a gente vai trazer aqui para vocês, ó, a gente vai pro terceiro, viu, doutor? Legal, Tá indo pro bacana. terceira bacana. edição. Eu fui ver, eu fui atrás. Que legal, ficamos felizes. E olha, a gente está aqui, Dani, eu vou falar um pouquinho, rapidinho, Sim. sobre violência doméstica. A pergunta que eu mais tenho ouvido falar, por que com tanta lei, doutora, a gente tem uma super lei completa, que é a Lei Maria da Penha. Você lembra o número? Você, a advogada aqui, ó. 11.340 de 2006. A advogada aqui, eu sei que ela é super, né? Ela é fenomenal. Esta lei é uma lei super completa. E por que os crimes não diminuem? Pelo que eu sei, as estatísticas, eu não estou falando de Atibaia nem região, estou falando no Brasil, aumentam. Você tem uma resposta para isso? Olha, Fábio, eu acho que é uma pergunta bastante interessante e acho que a resposta ela tem que ser dita de uma forma também interessante e complexa que a gente desenha aí no caso, para as mulheres, para as vítimas, para as pessoas que se identificarem aí com o gênero feminino. Vamos lá. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, da FGV, por um dos professores, não me recordo agora, dizia o seguinte: nas cidades que nós temos delegacias especializadas no combate à violência doméstica, você tem duas tendências. A tendência de aumentar, né, o número de casos, Sim. tá? Mas aí, logo em seguida, depois de um tempo, você tem uma redução desses casos, tá? Onde eu quero chegar com isso, Fábia? Onde eu quero chegar isso, Dani? Conforme você mesmo colocou, nós temos uma lei bem rigorosa em relação à violência doméstica, né? E tá sendo recorrente aí a gente ouvir aí casos de feminicídio, casos de violência doméstica, tal. Em virtude disso, vou falar do estado de São Paulo, o próprio governador Tarcísio, ele tá por dentro e incrementou essa parte. E como é que nós atuamos? A gente atua aí formando delegacias da mulher, formando e criando núcleos de atendimento especializado à mulher, tá? Nós trazemos à tona aí as delegacias da mulher 24 horas presenciais e aquelas que são online. Para quê? Para lugares que a pessoa se sinta à vontade de colocar o seu fato, de colocar a sua questão aí para uma delegada da mulher, que vai ter toda uma empatia em relação a isso. Então, a gente cresceu muito, a gente atuou muito. E aí, respondendo a sua pergunta, eu digo o seguinte: para mim, o aumento da violência doméstica se dá por quê? Porque as mulheres estão denunciando mais. Então, nós tínhamos aí uns 75% das mulheres não denunciavam. Como você começa a fazer uma propaganda positiva, né, dentro de uma rede de proteção, né? Eu sempre uso esse exemplo, Fábia. Não sei se é da época de vocês, acredito que vocês já tenham ouvido falar. Lembra de quando pegou fogo Joelma lá em São Paulo? Sim, com certeza. Né? E as pessoas se jogavam porque o fogo lá. E eu vejo a mulher ou a pessoa que se identifica com o gênero feminino, uma pessoa que está lá naquele andar e quer se jogar. E aí, quando ela quer se jogar, ela não se joga porque ela não confia. Porque ela está vendo apenas um policial, uma delegada da mulher falar, ó, vem, e ela não vai.
Aí você vê a ajuda do Ministério Público, que ajuda a segurar aquela cama elástica lá para ela se jogar. Aí você vê ONGs aparecendo no intuito de ajudar essa mulher a se recuperar, inclusive financeiramente, né, em auxílio. Então, toda uma rede, por isso é chamado de rede de proteção, para ela se jogar. E ela realmente se joga. Traz um acolhimento para ela. Um total acolhimento. E com isso, com este acolhimento, a gente faz com que a mulher confie. E a mulher confiando, ela não vai mais submetida a uma tirania sem limite algum. Quer dizer, ela vai realmente, vai denunciar e vai ter problema. É formidável isso que ele está falando, né? Porque a verdade é a denúncia. As mulheres tinham muito medo de denunciar. Por quê? Porque com a denúncia, muitas, depois da denúncia, até tinham medo de ser mortas, né? O que acontecia muito isso. E é importante falar que a lei fala também que essa denúncia pode ser anônima. Isso é importante também, porque tem muita mulher que tem medo de denunciar, ela pode fazer uma denúncia anônima para conseguir. Mas vai ter a denúncia anônima, né? Mas de qualquer maneira, ela vai precisar todo o amparato legal para poder estruturar. O problema não é só a denúncia, porque muitas vezes ela é provida pelo marido, ou pelo companheiro, ou pela pessoa que está praticando a violência doméstica. A violência doméstica pode ser psicológica, pode ser sexual, pode ser patrimonial, enfim, tem vários nichos de violência doméstica. A psicológica que eu acho que é a mais difícil de se provar, né? Mas é a que mais pega. Tá? Porque a mulher é subjugada, ela é... Controle. Ela é controlada, exato. E isso muitas vezes se dá até por quê? Porque o marido provê. E a mulher não vai ter a coragem suficiente, às vezes, de se colocar, de denunciar, porque ela pode perder muito com isso. Geralmente, quando se tem filhos, ainda mais. Exatamente. Tá? Eu estava assistindo, esse fim de semana mesmo, um filme, se passa na época medieval, aí, por volta de 1300 e pouco, uma história até verídica, né, de fatos reais, onde uma mulher de um senhor feudal, ela é estuprada por um outro homem, né? E aí ela fala isso pro marido, e o marido não crê, que dá mais valor pro estuprador do que para ela, e ela não fica quieta, ela vai e tal, até um ponto em que o marido se vê obrigado a duelar com a pessoa que estuprou e dizendo o seguinte, ó, por Deus, se eu ganhar é porque a minha mulher tá certa e você estuprou, agora se eu perder é porque ela tá errada e você tá certo. E a pena dela era o seguinte, se o marido dela morresse nesse duelo, ela ia ser queimada viva porque fez um falso... Vida real. Isso é vida real. Eu tô te falando o quanto que nós avançamos. Eu tô dando um exemplo grosseiro, mas é para vocês entenderem o medo. Aí esse receio, esse temor reverencial aí e tal. E principalmente quando se tem filhos. Às vezes é melhor ficar calada. É assim que ela pensa. Eu acho que você concorda comigo que a questão é sempre financeira, ou não? Você acha que a questão da violência, maioria, não é sempre. do poder que esse homem tem com aquela mulher, com relação à mulher, ela vem pelo poder financeiro? Porque, por exemplo, né, o homem fala, bom, eu estou bancando tudo sem fazer tudo que eu quero. Tem esse... Olha, Fábia, quando você fala em violência doméstica, você não atinge uma classe social, você atinge todas as classes sociais, então desde o mais rico ao mais pobre. Tá? Isso aí existe em qualquer nível, independentemente do grau de escolaridade da pessoa, se a pessoa ela é especialista ou não importa. A violência doméstica, e você sabe, tem muitos exemplos aí, ela vem de longe. Logicamente, a questão patrimonial e o machismo em relação a isso dá um contorno muito grande no fato do aumento da violência doméstica. A pessoa fala, olha, se eu te banco, você faz o que eu quero. Tá? Pelo menos essa é a visão que vem se dando, vem acontecendo aí com certa frequência. O que eu acredito, Fábia, e aí eu volto de novo, é que hoje esta rede de proteção às mulheres ou às pessoas que se identificam com o gênero feminino, ela está aumentando de um grau, de um tanto, que eu creio assim que não vai demorar muitos anos para que haja uma redução profunda desses crimes. Porque o problema é muito mais de conscientização do que propriamente criminal. O crime é a medida extrema. O crime, né, a pena, a prisão, a cadeia, é o quê? É uma medida extrema para combater algo que aconteceu lá. Agora, se eu começo a conscientizar, os homens inclusive,
de que nós todos somos iguais, nós não temos diferenças, que a mulher não é mais fraca que o homem. Se essa conscientização vier, e eu acho que ela vai vir, bem ou mal, mas ela está vindo, através da criação das delegacias da mulher, dos núcleos de atendimento à mulher, das delegacias 24 horas, desse cenário todo aí positivo contra a violência doméstica, eu acredito sinceramente que não vai demorar muito tempo para que haja uma redução realmente Porque também tem a efetiva. questão, a lei, as pessoas precisam entender uma coisa, né? Que não é porque a lei existe que não vai acontecer, não é mesmo? Porque tem mulher que fala, eu vou chamar, se você ficar perto de mim, fazer alguma coisa, eu vou chamar a Lei Maria da Penha. Não é isso, não é bem assim. A mulher também tem que ter entendimento da postura. Você concorda Isso com isso? acontece, é verdade, É acontece. verdade. Mas Porque tudo. assim, eu vejo muita, Pode muita falar. mulher que fala assim, o meu corpo eu que mando, e sai quase nua na rua. Claro que essa mulher vai estar ali exposta. A probabilidade dessa mulher sofrer Uma retaliação. exatamente, é Isso é muito grande. maior do que não. Então, assim, a gente não está falando só da questão da violência doméstica, mas também da violência contra a mulher e a exposição da mulher que tem aumentado muito também, porque antigamente as mulheres se fechavam mais, hoje as mulheres estão... a liberdade, né, com tudo a gente está no século XXI, a liberdade que existe é muito maior, e eu acho que para você lidar com tudo isso, você como delegado, né, olha, delegado seccional, que está comandando aqui 16 cidades. São 16 cidades aí, né? 16 Quer cidades. dizer, não é brincadeira, porque você está falando de Uma mulheres, população de grande. vidas, pessoas, famílias, porque é muito delicado, família. Uma filha, por exemplo, que está lá na rua, como que vai a família lidar com tudo isso? Então, como delegado aqui da nossa região, o que você fala para essas mulheres, para essas famílias com relação à mulher? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, né, realmente eu comando essas 16 cidades, 27 delegacias, sou o primeiro delegado de polícia seccional Bragantino, sou Bragantino nato, né? Mas frequentei muito Atibaia, tenho muitos amigos aqui, acho que até a maioria dos meus amigos são mais de Atibaia do que propriamente de Bragança, tá? Mas em relação à sua pergunta, em relação aí às mulheres, o primeiro, as mulheres elas estão a cada dia que passa mais empoderadas. E está existindo esse empoderamento, seja profissionalmente, seja em relação a estudos, em conhecimento. Isso está ficando muito comum, tá? Concursos públicos as mulheres estão praticamente dominando. Então há um empoderamento e óbvio que com isso alguns homens podem se sentir mais chocados e isso pode gerar aí uma violência em relação ao gênero, né? Aí não importa o quê. Então, uma mulher que sai lá de minissaia, alguma coisa assim, pode ser apedrejada, né? Como se a gente estivesse no Afeganistão, no Hamas lá, né? Não é. Eu acho que está errado. É uma questão de cultura. Logicamente, eu não posso concordar com exageros, tá? Porque também tem mulheres que acabam exagerando e usando essa lei a favor delas Sim, e contra com certeza. para o ataque. Também não acho isso Coerente, positivo, né? não acho coerente, tá? Não é, eu como policial falo para vários casos aí em que não era verdade, quer dizer, né? A lei, ao mesmo tempo que ela dá a simples declaração da vítima mulher de um suposto ataque, já dá condão para que haja uma medida protetiva e, quiçá, até uma prisão em flagrante. O que nós estamos tomando mais cuidado, e isso eu estou vendo, inclusive numa política criminal, até com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, é que essa medida protetiva ela vai ser concedida de imediato. Basta a declaração dela, mas a manutenção dessa medida, Sim, vai ela vai depender ter que vir o quê? do Vai depender de processo. muitas provas, testemunhas, tal, até para evitar que a mulher use isso como Com certeza. até para chantagear o marido. Sim, Até para usar. É. Então, isso está sendo visto, isso está sendo estudado e nós cremos que vai É melhorar. importante dizer que, apesar da lei ser de 2006, ela tem sido atualizada muitas vezes. Até o ano passado já teve alterações. Então, é importante falar sobre isso, porque a gente vai fazer quase 20 anos nessa lei.
Mas ela está sempre em movimento, o legislador está sempre Porque a gente muda, né? A sociedade vai Exatamente, modificando. Olha, ampliando. eu fiz o curso superior de polícia em 2022. É o último curso da Polícia Civil. O último curso, até o que foi que o curso que me deu condições, inclusive, para ser delegado seccional, tem uma parte de gestão. E o meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente esse: o incremento no atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu não estava falando só propriamente da mulher. A mulher, logicamente, Sim, Sim. é uma o delas. leque é maior, né? O acervo é maior das Sim, mulheres. sim, sim. Mas quando a gente fala em vulnerabilidade, Os Fábio, idosos, Dani, você crianças. fala em idosos, você Exatamente. fala em Deficiente. crianças, adolescentes, deficientes, Uhum. população LGBTQIA+, que vem Inclusive- crescendo e não se vê. Que inclusive ela foi abraçada pela lei Maria É. da Penha. Exato, você está entendendo? Então, É. isso foi o meu trabalho de conclusão de curso, foi o meu TCC. Então, quando eu assumi a delegacia seccional de Bragança, eu já vim com essas ideias, tá? Quer dizer, eu combati o crime, eu fui delegado da DIG, da DIS, da homicídios, eu conheço toda essa parte criminal, mas eu acredito que a visão do policial hoje, mundialmente falando, é uma visão mais humanizada, né? Voltada para a humanização, Sim. para ajudar e proteger a todos, e principalmente as pessoas que estejam nessa situação de vulnerabilidade. Eu falei para você da população LGBTQIA+. Um dia eu fui cortar cabelo, meu cabeleireiro é homossexual, é casado, e eu perguntei para ele, né? Olha, você faria um boletim de ocorrência caso você fosse lesado de alguma forma aí, num plantão policial? Ele, na hora, falou que lógico, iria, sem problema algum. Aí eu incrementei a pergunta, mas você iria de mão dada com seu marido? Aí a coisa pegou. De mão dada eu não entraria, não. Mas por que não? Eu entraria com a minha esposa, sem problema nenhum. Eu entraria no hospital, numa igreja, qual o problema? O que isso choca? Aí, foi nesse momento que eu tive essa empatia. Foi nesse momento que eu entendi o que é o preconceito. Da vulnerabilidade. Exato. Tá? Por quê? Porque o Estado está aqui para servir a todos. O Estado não tem restrições. Exatamente. Ele não vai restringir. Ele não pode. Mas que legal a sua empatia, achei muito legal É. isso, né? Você, como delegado, você se interessar em saber as questões do dia a dia, né? O que abala as pessoas, porque pra gente uma questão homoafetiva é de certa forma novo. Exato. Não é uma coisa que a gente está acostumado realmente. Então é importante essa tua visão, né? Sim. esse Mas teu é algo olhar. que está crescendo e a gente não pode fechar os olhos, pode. entendeu? E é o que eu falo, isso aí é uma falha muito grande do Estado. É o que eu falei, o Estado está aqui para todo mundo. Não importa para quem, não importa o gênero. Sim. Né? Hoje você tem, inclusive, vou falar de violência em maus tratos a animais. Maus tratos a animais. É lógico, você vai ter lá o fanático, a pessoa que, né, extremista, que quer prender todo mundo, que considera tal. Mas se você for olhar, se você for verificar com um pouco mais de profundidade, a questão é a seguinte: quem tem um animal doméstico, tem porque gosta ou tem porque não gosta? Quem tem porque quer ter, certo ou não? Sim. Porque quem não quer ter, simplesmente não tem. A questão é a seguinte, aí você vai me entender. A questão é a conscientização. Esse animal doméstico, eu vou considerar ele como um ser vivo, que respira, que sente dor, que tem sede, que tem fome, certo? Ou eu vou considerar um objeto que eu posso tacar na parede e quebrar como se fosse inanimado e que eu tivesse o poder da vida e a morte da pessoa. Essa é a questão. É isso que tem que ser colocado. Por isso que eu falo muito mais em conscientização do que repressão. Entendeu? Se conscientize, tem Então, por dor. isso que está mudando aqui Atibaia, né? Isso que eu queria falar, falando em conscientização, eu queria que o doutor falasse um pouco do seu trabalho aqui em Atibaia, desse atendimento de núcleo especializado, porque eu vou falar uma coisa aqui. Ano passado eu fui acompanhar uma vítima de violência doméstica aqui em Atibaia, no início do ano, e não encontrei esse apoio na delegacia daqui. Eu fiquei durante 6 horas lá para conseguir ter um atendimento, sabe? E não tive um atendimento Adequado. E eu fiquei sabendo que o doutor agora está com essa implementação. Eu queria que contasse aqui para os nossos... Então, como eu falei, em 2022 eu fiz o trabalho de conclusão de curso, finalizei o meu curso, fui diplomado e tal, e assumi em 2023 a delegacia seccional de Bragança. Um dos meus objetivos, eu diria que um dos mais importantes, era esse incremento mesmo.
tá? Então, eu sabia das dificuldades, eu sabia dos déficits de policiais e dos nossos problemas, das nossas falhas. Isso, para mim, era muito claro. Eu sou criado aqui, eu sei como é que é. Eu trabalhei muitos anos aqui em Bragança também, nessa região Bragantina. Então, a gente sabia exatamente onde estava pisando. Com o tempo, nós fomos aí recebendo policiais e eu pude ter a sorte de especializá-los e colocá-los em lugares estratégicos, tá? Então, somente Atibaia, Dani, em setembro, eu praticamente mandei 2 delegacias inteiras para lá, para aqui, para a delegacia de Atibaia. Sim. Eu mandei 10 policiais, eu reforcei com delegados, tal, e todas pessoas novas e bem treinadas, e com um objetivo, falar, tratem bem as pessoas. Tratem bem. A única coisa que eu peço é isso. Eu vou te dar condição, você vai estar bem onde você está trabalhando, eu vou te dar condição policial, eu quero que a polícia seja boa para você também, mas eu quero uma coisa, eu quero que o tratamento seja diferenciado. Humanização mesmo. Humanizado, tá? Isso deu certo? Eu creio que sim, porque as reclamações, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, elas diminuem muito. Tá? Além disso, Dani, é o que eu falei, em Atibaia nós inauguramos o ano passado, acho que no final do ano passado, o Núcleo de Atendimento à Mulher, acho que foi em novembro. Ótimo. Salvo muito me engano, foi em novembro ou dezembro do ano passado, tá? Isso foi um avanço, por quê? Porque Atibaia, com quase 160 mil habitantes, ela tem um acervo de violência doméstica muito grande. Muito grande. E aí é isso. E quem está cuidando? É o policial que está atendendo no balcão lá. Sim. Ele vai falar de qualquer jeito, ele não vai ter a sensibilidade até para entender o lado da outra pessoa. Né? Não vai estar treinado. E isso era uma preocupação, assim, enorme. Quer dizer, eu não consegui ainda trazer a delegacia da mulher, mas o que a gente fez? Vamos criar um núcleo especializado. Isso, Hoje tem uma sala. Hoje eu tenho dentro uma da sala, delegacia. exato, é como se fosse uma delegacia à parte. Isso é ótimo. Entendeu? É no mesmo E é uma prédio, só que a mulher que entrada é atende. diferenciada e vai lá para atender a mulher. Então, ela vai ser atendida por mulheres, vai ter uma delegada Isso é que ótimo. vai Dá um atendê-la. Então, é uma outra, isso. Por isso que eu falo, eu até te convido a fazer uma visita Sim, lá. irei. Você vai gostar muito, tá? Você vai ver que as coisas, elas realmente mudaram. E eu tô falando de Atibaia, mas eu fiz em Atibaia, fiz em Bragança Paulista, nós temos uma baita delegacia da mulher lá. Eu tô com duas delegadas firmes, eu tô com o pessoal do Projeto Reindar, com vários policiais. Então, eu dei muito valor a esse tipo de coisa. Para mim, o mais importante do que o combate efetivo ao crime é essa conscientização, humanização de tratamento, Sim. tá? É porque isso faz toda a diferença, né, para a mulher, né? Ah, Parece sim. que não, mas só o Faz, atendimento, com certeza. ela se sentir porque ela já Sentir está acolhida, né? psicologicamente abalada, vulnerável, com todos os negativos dentro dela, Sim, toda a situação. O mínimo, né? Aí eu volto e falo de novo a sua primeira pergunta. Você tem por que está aumentando tanto os casos de violência doméstica? Não é que está aumentando tanto, o pessoal está criando Tá coragem. Isso é ótimo. Entendeu? Quem não fazia, eu vou lá para ser maltratado pelo policial. Agora ele vai, porque Agora vai, porque tem um lugar tem um especializado para suporte. atendê-lo. E eu vi agora recentemente, doutor, que vai ter uma delegacia aqui da mulher aqui em Atibaia. Eu pleiteei, tá? Eu tô pleiteando. Se Deus quiser, ainda na minha gestão, a gente consegue trazer essa delegacia da mulher. Eu já criei o espaço. Eu já criei o cenário todo. Eu só preciso O que transformar em muda? delegacia. Porque ela é hoje é só um É um núcleo. núcleo. O que muda se tornando Na uma verdade, delegacia? para ela se tornar uma delegacia, eu preciso o quê? De um decreto, né? De um decreto que tenha que dê essa magnitude. E quem isso. é- Isso é do governo. O governador tem intenção. Aham. Ele tem intenção, já vou falar. O meu projeto, inclusive, eu já mandei, está já na Delegacia Geral. E eu não estou falando só de Atibaia, eu estou querendo criar uma Delegacia da Mulher em Atibaia, uma em Socorro e uma em Amparo, que são os meus grandes centros. Sim. Então, e merece. E a delegacia tem um número de população para poder ter o É de acordo com o acervo. Ah, Mas qual foi minha jogada, Fábia? Minha jogada era o quê? Quando eu crio um núcleo especializado, eu aumento esse acervo. E se eu aumento esse acervo, eu tenho condições de pedir a delegacia. E quando eu peço a delegacia, eu estou falando em apoio
logístico, né, com viaturas, um apoio de pessoal, Sim. um apoio de verba diferenciada. Então, essa foi uma estratégia que a gente levou. Não, a gente cria, tanto que eu criei um NAM em Atibaia e um NAM em Socorro. O que seria o NAM? Fala. O núcleo de atendimento à mulher. Então, isso Tá? que as pessoas Então, sabem. esse núcleo é dentro da delegacia, mas é uma coisa a parte da delegacia. Tanto Sim. que até a entrada dos 2 NAMs é diferenciada. Eu ouvi dizer que tem uma sala lilás na delegacia. Tem uma sala O lilás. que é essa sala lilás? Essa sala lilás foi uma maneira que a gente encontrou de atender 24 horas, tá? As questões relacionadas à violência doméstica. Então, a pessoa está de madrugada, ela tem um caso de violência doméstica, ela não sabe com quem conversar, e ela vai até a delegacia. Ela pode ir num plantão policial, e ela pode optar ou por ser atendido por aquele plantonista lá, que pode ser uma pessoa interessada ou não sobre o tema, ou ela pode optar, e aí eu faço a propaganda, por ser atendida por policiais mulheres dentro de um departamento, dentro de uma coordenação voltada apenas para a defesa da mulher. Só que essa coordenação ela é feita o quê? Ela é feita via videoconferência. Sim. Entendeu? Então, eu tenho uma equipe de delegadas mulheres que ficam em São Paulo, mas que atende essas mulheres. Então, vão aconselhar, inclusive vão verificar se é caso de pedir medida protetiva. Se for o caso, vão tomar as providências e a coisa vai funcionar, tá? Isso vai acontecer o quê? À noite, aos finais de semana e nos feriados. Que maravilha. Tá? Então, Atibaia, gente, só avisando aí vocês. Tem bastante Espero- coisa ou não tem? Tem bastante novidade. E uma delas que eu achei bastante interessante é a questão de você ter esse núcleo aqui em Atibaia, que é chamada de Sala Lilás, né? Que é uma corzinha bem fofa, né, para nós Mas a mulheres. ideia era essa. E- Podia ser sala rosa, mas lilás... eu acho E tem também um espaço para as crianças. Então, a mãe que está eu ia falar sobre isso, tá? Então, uma coisa que é interessante, tanto na sala Lilás como no NAM, é que nós formamos o quê? A brinquedoteca. Então, ela vai com a criança que está no colo, a criança de 2, 3 anos e tal, e essa criança ele vai ser entretida lá, porque nós temos brinquedos, nós temos aí até televisão para assistir enquanto a mãe faz a sua ocorrência. Então, tudo que a gente pode fazer para tornar a vida da mulher ou das pessoas que se identifiquem com esse gênero, Sim. melhorar a vida delas, a qualidade de vida e, inclusive, a segurança delas, a gente vai fazer e não tem a menor dúvida que nós vamos conseguir. Olha, interessante, mas como eu adoro apimentar aqui, eu não posso deixar de falar. Tem muito homem. Não, eu vou falar isso porque eu sou muito a favor da justiça, eu acredito nisso. Nós, mulheres, sempre somos mais vulneráveis. Isso é fato, que nós Sim. somos mais vulneráveis. Mas a questão é que tem homens que também sofrem a violência doméstica, né? E eu acredito que a lei não está sendo correta nesse sentido. Não há equidade, porque se nós falamos de direito na Constituição, no artigo 5º, a gente fala de direitos iguais, mas existe um privilégio às mulheres. E como a gente fala de equidade, de direitos Teve iguais, até a gente tem que falar também da violência contra o homem. Isso existe? Bom, Assim, vou te existe, responder. mas Tá, qual é a primeiro, em frequência? relação às mulheres, isso é chamada ação afirmativa. Ação afirmativa é isso, ó, é algo real para a proteção. Então, nós já reconhecemos que as mulheres têm uma situação de vulnerabilidade, tá? Então, os estados, aí eu estou falando do mundo inteiro, ou pelo menos de grande parte, vão criar mecanismos afirmativos para compensar essa situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você fala em violência doméstica, você fala em violência doméstica no âmbito doméstico, familiar. Isso quer dizer que não tem violência doméstica contra o homem? É lógico que tem. É lógico Filho, que tem. filha. Hoje eu tive um caso em Bragança, que uma adolescente de 13 anos deu 3 facadas no pai, Meu Deus. tá? Então, isso é violência Com doméstica. certeza. Isso é violência doméstica. A questão é o seguinte, a violência doméstica contra o gênero feminino, né? Toda essa repulsa, toda essa repressão vai ser feita de uma forma diferenciada, porque é uma ação afirmativa. E justamente, fazendo a defesa aqui, porque já houve o levantamento que a lei é inconstitucional, mas ela não é inconstitucional justamente pelo princípio da igualdade, que é o quê? Tratar os iguais igualmente Exato. e os desiguais Isso é para na compensar. medida dos desigualdáveis. E numa relação de um âmbito doméstico, a mulher é mais vulnerável.
É claro que existe homem Isso é também. reconhecido. Uhum. Então é por isso que os homens também eles são socorridos, os mas não homens- pela Lei Maria da Mas Penha. a gente está falando aqui do homem de violência doméstica, né? Então ele tem a lei que Ele- também ampara Não, Veja. ele não vai ser pela Da Maria da Penha. Maria da Porque a Penha, Maria da mas Penha é para a específico violência para- doméstica com gênero feminino, mas Exatamente. violência doméstica é tudo aquilo que é gerado dentro do ambiente doméstico. Exatamente. Então, não é incomum, por exemplo, a gente pedir uma medida protetiva em que o pai ou o avô peça uma medida protetiva para que o neto não se aproxime dele, porque o neto é usuário de droga e vai e tal, Uhum. entendeu? Então, são medidas também previstas na nossa legislação Para quem está que em pode acontecer. condição de Então, vulnerabilidade. Mas aqui, reforçando aqui as pessoas que se sentem injustiçadas, os homens, né? Sim, A questão existe também, né, doutora? A Sim. questão da mulher dissimulada, que Sem acaba dúvida alguma. criando situações, porque ela se sentiu traída, enfim, por algum motivo dela, ela usa essa lei de má fé. Sim. Isso também Isso também acontece. Infelizmente, como tudo na vida, nada é perfeito, entendeu? Então, vai haver esse tipo de Mas é de recorrente? situação. É recorrente ou não? Tem, veja, eu não posso te dizer que 100% é isso, não, não. Mas vai ter caso em que a mulher vai usar dessa lei, desse benefício para extorquir o marido, por Sim. exemplo, como eu já havia dito. Quer dizer, a pessoa ela vai fazer isso, se você não me der o que eu quero, eu vou te acusar de violência doméstica, vai se estapear, vai se autoflagelar e Gelar falar. para poder, porque é uma Entendeu? forma E dela. acontece mesmo. Ela se sente tão fraca. É. Eu acho que a mulher se sente tão Com vitimizada. certeza. Porque, gente, a questão toda é a vitimização, né, doutor? É isso que pega, isso é ruim. Que pega. Isso é ruim. Você se sentir vítima o tempo todo. E, na verdade, também não é. Exatamente. Porque a mulher, eu vou te falar, eu sou mulher, eu vivo muito com os homens, né? Porque questões políticas, todo mundo sabe que eu sou da política. Então, assim, eu nunca sofri um assédio, de verdade, sempre fui muito Você dá o respeito, respeitada. Sempre fui muito respeitada. Então, eu acho que a mulher, ela também tem que se impor. Né? Que você falou do empoderamento da mulher. Empoderamento é isso. É você se impor, não é você ter poder sobre o homem. Eu acho que nós temos que respeitar independente do sexo. O respeito é bom e eu gosto, mas eu preciso respeitar o meu próximo. O que eu vejo é o desrespeito mútuo. Aí vai para os finalmente, né? Que é a violência. Então, essa é a medida extrema. Agora, tudo isso volta de novo no que eu falei, é conscientização. Conscientização é de ambos os lados. Conscientização é até onde um pode ir. Sim. Entendeu? Isso nós vamos ter como? Educação. Nós vamos ter isso através de um programa como esse. Nós vamos ter através de novelas, nós vamos ter através de filmes. Isso é conscientização. E eu creio, sinceramente, Fábia, eu creio que as medidas afirmativas elas estão tão intensas que não vai demorar muito para que haja realmente essa conscientização e de ambos os lados. Não, só o fato de você estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto, já é né? Porque eu sei que você é super importante, eu sei que você está sempre, né? Um delegado, olha, comandando 16 cidades, não é fácil estar aqui. A gente é privilegiada hoje E a gente de ter a sua Eu que companhia. agradeço estar aqui. Geralmente essa conversa é com uma delegada mulher, né? E hoje com um delegado homem é muito importante. É que a visão é isso. diferente, né? Tem uma visão um pouquinho mais ampla. A delegada da mulher vai falar da questão da violência como um todo, eu tenho que enxergar um pouquinho mais, até porque eu tô olhando de cima para baixo. Então, eu tenho que ter essa visão e ter uma política criminal nesse sentido. Não, e legal, porque você está em todos os lugares ouvindo, exatamente, né, a comunidade, ouvindo a visão. Porque, por exemplo, hoje o grupo, né, dos LGBTs, eu acredito que hoje eles sofram muito com relação a isso. Muito. Eu acho que hoje o problema maior seria o grupo LGBT. Eu acredito até, Fábia, sinceramente, que vai haver uma redução sensível aí, eu não sei quanto, não vai demorar muito, da violência doméstica, mas aí nós vamos ter uma outra espécie de violência, violência contra o pessoal, contra a população LGBTQIA+. Que eu acho que é o que vai migrar. Vai migrar.
é o que eu acho, tá? Isso é uma opinião opinião minha. sua, Minha opinião. Aham. Mas eu acho que vai migrar, sim. Vai mudar para esse Mas eu vou setor. aproveitar aqui, eu vou falar de um assunto que aconteceu comigo, e a Dani foi testemunha. Sim, sei qual é. Eu acho assim, sabe, doutor, a mulher, a gente não quer se vitimizar. Nós nunca queremos. A mulher que é empoderada, que ela não se vitimiza, mas a gente é nítido o machismo. O homem se sente dono de um poder. Então, eu estive numa danceteria em Campinas recentemente com a Dani, fazia muito tempo que eu não entrava numa danceteria, e estava ali, e já fomos abordadas que não poderíamos estar sentadas ali porque estava reservado, mas não tinha ninguém. Então, respeitamos a reserva das mesas, embora vazias, e ficamos sem a mesa, sentamos num lugar. Aí o garçom foi lá, nossa, vocês não podem sentar aqui também. Mas eu falei, aqui não tem mesa. Não, vocês não podem. Eu falei, mas a gente está tomando um drink, como a gente vai ficar em pé? Ah, sim, vocês vão ficar em pé ou vão se retirar. Eu falei, bom, a gente não quer sair. Então eu vou chamar o segurança para tirar vocês. Nossa. Daí foi foi assim bem mesmo. assim. Então eu falei, olha, vamos nos retirar então. É. Só que eu fiquei ainda indignada com o É, e desrespeito, muito com a constrangimento. sensibilidade. Uhum. Levantamos e fomos. Só que nisso o gerente veio até nós. Não, vocês podem sentar lá, não tem problema, desculpa. Eu falei, olha, só o dono da mesa chegar, a gente levanta e, né, não tem problema. Já Só que que a nós não mesa que a gente tínhamos. estava não tinha plaquinha de Não reservado. tinha a plaquinha de Era uma reserva. mesa livre. Bom, passou. E o que eu quero chegar no ponto do desrespeito com as pessoas, primeiramente por sermos mulher, porque se fosse homem, eu tenho certeza que o garçom não agiria dessa forma. Segundo ponto, quando estávamos lá dançando, alguns rapazes chegaram desrespeitosamente, foi pegando, eu falei, olha, eu não quero que me encoste. Nossa, você é muito nervosa. Quer dizer, você percebe que os homens Ainda continua um continua um machismo machismo estruturado. Sim. estruturado. E eu vou só fazer esse contraponto, porque eu morei alguns anos fora do Brasil e eu frequentei alguns lugares também para dançar. E uma ocasião a minha amiga bateram com a intenção de bater no glúteo dela. O segurança viu, ou ela fez uma cara assim, ela virou com uma indignação, né? E falou: que é isso? O segurança foi lá e retirou o rapaz. Porque em outro país existe um respeito, uma lógico. seriedade, e existe uma lei que realmente protege de fato. Então, dentro do ambiente, eu acredito que a gente estava ali, nós fomos desrespeitadas tanto para os funcionários da casa e fomos desrespeitadas clientes. pelos clientes. Então, é uma coisa tácita. E quando você se opõe a isso, você fica como, nossa, você é nervosa, você é brava, você é isso. Então, isso que precisa mudar, isso que você está falando, a questão da informação, da conscientização, e isso vem não só da questão da lei, é muito mais Muito do que maior isso. que Estrutural. Muito mais muito do maior. que isso. Então, Mas é exatamente, você vê, ó, em outro país, quer dizer, o segurança viu, você vê, ó, a consciência dele de pegar e tirar uma pessoa que ia criar um problema maior. Uhum. No seu caso, foi exatamente o contrário. Contrário. Você era a causa do problema. Né? Exatamente. Exato. Não é isso? Olha que absurdo, né? Que absurdo. Questão Então, cultural também. a Né? questão cultural do nosso país, eu acho que precisa evoluir muito. E para nós evoluirmos, a gente precisa de Dessa pessoas, assim, consciência. exatamente isso que você falou. A gente, pessoas públicas que estão ocupando cargos públicos com responsabilidade. E é assim que eu vejo o seu trabalho hoje. E eu fico feliz pela nossa região estarmos com um delegado que tem a responsabilidade pública de ir nos lugares, conversar com os cidadãos e entender o que está acontecendo. E tentar resolver, né? Exatamente. E tentar ter uma medida aí que resolva, se não ajudar por completo, que reduza aí. Sim, com né? certeza. Mas eu Esperança. falo que se cada um fizer o seu papel, acho que aí o mundo evolui mais rápido. Evolui, Sim, né? entendeu? Evolui. Tem que ser. E não é esse blá 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 de meu corpo, minhas regras. Não, Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que ainda Exato. é muito mais do que Exato. isso. Porque isso reflete o egoísmo da pessoa. Só que a gente, numa comunidade, a gente tem que ter visão do todo, né? Uhum, perfeito. Isso que traz a Perfeito, diferença. é isso aí. Tem que ter a visão do todo. É, É isso que eu falo. Eu, como delegado seccional, minha visão tem que ser do todo. Não dá para ser Exatamente. só num nicho. Tem exatamente. que ver todas as questões. É. Todas as vertentes, né? Que nem Entendeu? você falou dos animais. Poxa,
Eu nunca ouvi alguém de verdade se preocupar, né? Tanto com a relação da vida dos animais, né? Porque às vezes um delegado ia falar, eu tô tanto pepino com gente, Não, mas pra isso é que que eu maus vou... tratos. É o que eu falo, veja, um- é isso que eu tô dizendo pra vocês. Você pega um animal doméstico, ele tem sede? Claro, Tem fome? com Se certeza. você beliscar, ele vai sentir dor? Sim. Então, o que que ele é diferente de você? Mas já existe lei de proteção, só falta A conscientização. conscientização, veja, é o que eu falei, a pessoa que Uhum. tem um animal tem porque quer. Ninguém tem um animal forçado. Tenho Sim. porque eu quero. Agora, qual é a minha relação com esse animal? A minha relação com esse animal eu entendo que o animal é um ser inanimado, como se fosse um celular que eu taco na parede e quebro. Como se fosse um carro meu que eu Uma jogo no propriedade, poste, né? tudo bem, né? Mas o carro não vai sentir dor, o celular também não. Mas o animal vai. Sim. E aqui em Atibaia, como que tá a questão aí? Vamos Nós mudar estamos só um evoluindo, pouquinho. tá? A gente começou com um trabalho muito interessante lá em Bragança, que foi a criação do CEPA. O CEPA é um centro especializado de proteção animal, está dentro da delegacia da Central de Polícia Judiciária, onde pessoas que gostam da causa, inclusive uma delegada, a delegada doutora Nádia, que foi de Perdões, está comigo lá, gosta da causa, e alguns policiais que adotaram isso, então estão fazendo um trabalho mais intensificado contra os maus tratos animais e tal, inclusive com medidas extremas, prendendo pessoas. Mas eu diria o seguinte, eu diria que a medida extrema, ela não pode ser regra. Ah, por quê? Sim, você disse. A medida extrema é a prisão. Eu também Ela não acho. pode ser A regra. santa Tá. verdade Entendeu? tem que ser Eu exceção. tenho que pensar mais na conscientização. Uhum. Veja, Uhum. né? Com Ninguém certeza. que tem animal vai coloca na sua cabeça, eu maltrato o cachorro. Não. Não, é a visão É o dela em filho. relação ao animal. Olha, que então tá- muitos hoje Hã? são filhos. Então, mas veja, uns são filhos, mas às vezes a pessoa não tem nem o que comer em casa, mas tem um cachorro. Uhum. E vai dividir o pouco que tem com o cachorro. Isso é maus tratos? Não. Mas pode ser considerado. Ah, é? Porque sabe, não, veja, não sou eu que estou falando. Isso, um ativista pode falar, maus tratos porque não está dando. Como se o cachorro valesse mais que ele. E às vezes não é. Estou falando as condições pessoais até de quem tem um animal. Uhum. Nós já pegamos gente aí que, pô, mora no lixo. Tá, eu vi também. Mora no lixo. E, dois lógico, tem um pitbulls, animal que vai né? ser lixo também. Uhum. Que vai ser lixo também. A questão é a seguinte, como ele trata esse animal? Sim. É algo que ele tem o poder da vida e da morte? Que ele pode pegar, quebrar, matar, fazer o que ele quiser? Ou ele trata com o mínimo de dignidade? Essa é a questão. Uhum, sim. É. E é bem, olha, bem delicado isso, né? Super. É isso que tem que ser colocado. Não, por exemplo, quando eu estava nessas andanças políticas, eu fui num lugar que eu vi um cavalo lá embaixo do sol. Mas assim, não tinha água nem para a população lá. Olha E que aquele coisa. sol e o cavalo ali. Eu falei, gente, como que eu faço para tirar esse cavalo daqui? Pensando, bom, se eu pegar esse cavalo, vão me matar, né? Porque é de alguém Com ali certeza. e que tem dono. É. Então, assim, eu fiquei pensando que como que você vai resolver isso? Não tem como resolver. É isso que eu falo. A gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Né? Quando eu falo conscientização, isso é muito sério. Muito sério. Sim. Entendeu? Isso é muito. Você falou do cavalo. Pô, mas de repente tá num lugar que nem as pessoas, nem ser humano tem acesso à água. Quer dizer, e Mínimo, mesmo né? assim tem um cavalo lá. É. Tem porque quer É. odiar, quer fazer isso pra matar o Não, cavalo? porque não tem condição nem para ele. Nem mesmo. pra ele. Eu acho Então que é não tem isso. consciência de que o cavalo está sofrendo. Que o cavalo também tem sede. É isso É. que você tem que falar. Mas, ó, Sim. você se preocupa com você, mas a partir do momento que você é um tutor, é assim que é chamado, não é? Uhum, Sim. é. Não são tutores? O que é o tutor? É o responsável. Se você é o responsável legal, Tem que dar condição você mínima. vai ter condição mínima. Entendeu? Vai dar um Uhum. pouco de comer, Ah, vai dar o que te beber. Sim. agora, assim, a gente tem uma dúvida aqui. Quais são as ocorrências, assim, mais recorrentes da nossa cidade aqui de Atibaia? Olha, eu tenho uma notícia excelente para vocês hoje, tá? Hoje. Tá cheio de notícia boa aqui hoje. A revista Atlas, ela é feita pela Universidade de São Paulo.
ela coloca Atibaia entre as cidades mais seguras do país. Oh, Olha que Tá. maravilha. E eu não diria só Atibaia, Bragança, Atibaia, Amparo, três Que bom. polos aqui que nós temos aqui, que estão entre as 10 cidades mais Que bom. seguras do É país. reflexo do seu trabalho também, né, doutor? Eu diria que eu faço parte Uhum. disso. Eu faço parte disso, não. Mas e o que abrange? O que é uma cidade Isso. segura? O que Pô, é uma cidade se você pegar teu carro daqui, São Paulo aqui é 60 quilômetros? É, A 60 quilômetros, tá? Hoje você pode sair aqui na rua com o seu celular, gravar um vídeo, um áudio e tal. A 60 quilômetros daqui, você não consegue fazer isso na rua, porque vão falar, meu, guarda isso que vão ver. Uhum, sim. Então, isso é sensação de segurança. Uhum. Isso é segurança. Bom, eu me sinto segura aqui em Atibaia. Eu moro aqui há 27 anos. É. Eu sempre me senti segura. Nunca tive um outro sentimento diferente Pode disso. acontecer, é lógico que pode. Senão não Claro. justificaria nem a gente aqui, nem uma Sim, delegacia. sim. Óbvio que vai acontecer. Uhum. Mas sempre em graus suportáveis. sim. Uhum. Né? Eu falo para vocês com todo respeito. Hoje mesmo, eu vi lá Atibaia, furto. Furto é o que? A subtração sem violência. É o Uhum. furto de celular, é o furto da carteira, é o furto de um cabo elétrico, enfim, tá? É o mais comum que pode ter. Nós tivemos 57 casos em Atibaia, do dia 1º ao dia 27, numa cidade de quase 160 mil E habitantes. furto, não roubo, né? Roubo é infimamente menor. Então, quer dizer, 57 numa cidade como Atibaia, tá? Que geograficamente Em um ela é mês, grande, deu Sim. 2 você tem por uma área dia. periférica muito Sim, grande, você tem uma sim. área rural, não é nada. Não. Isso, num determinado bairro de São Paulo, é por dia ou por hora. Sim. Então, isso tem que ser sopesado, isso tem que ser Sim. avaliado. Então, né, eu falo, acontece um crime, mas falam que aqui é seguro, mas veja, Gente, você vai avaliar como? é impossível não ter crime. lógico, É, não não, tem- mas aí, sempre aí a tem, pessoa com tem que morar na certeza. Suécia. É. Sim, olhe lá. É. Né? Né? Porque, não, Então, a tem- gente está num nível muito bom e a segurança pública, estando ela adequada, você está atraindo investidores, você está atraindo, né? Uhum. Você está atraindo até mais empregos, a formação de outros empregos vai dar uma condição melhor. E é isso que eu tô vendo até em Passos Largos. Muita gente de São Paulo vindo para cá, né? Ainda para fazer aqui como sua. Com certeza. Aqui Como seu Atibaia, domicílio. sim, muita Tem, gente veio para cá. E assim, doutor, outra dúvida, né? A gente está falando da segurança. Vocês têm um mapeamento dos núcleos mais perigosos da cidade? Ou isso não existe? Fábio, boa pergunta, tá? A gente está entrando agora na área de investigação, que é uma área que eu gosto muito também, tá? Sim. Como é que... veja, é comum também, principalmente a mídia falada, a mídia escrita, fala, olha, 5% dos casos de crimes patrimoniais são resolvidos pela polícia. Tá? Uma coisa até denegrindo o trabalho da polícia. Mas eu vou te falar uma coisa, vou te dar um exemplo. Eu falei que teve 57 furtos em Atibaia. Eu te pergunto, são 57 ladrões? Com certeza não, né? Será que são 57 pessoas diferentes cometendo Não. crime? Ou uma quadrilha, Que ou duas, três comete. quadrilhas que mexem? Os mesmos, né? Quando eu pego essa quadrilha, eu vou diminuir isso aí, não vou? Sim, Uhum. com certeza. Tá? Se eu peguei uma quadrilha que fez 20 casos, o mês que vem vai ter 30, não vai ter Uhum. 57. Sim. Então, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos em cima disso. Então, onde tem os furtos? Onde é que está o foco? O foco, por exemplo, é furto de celular. É onde nós tivemos maior número, por exemplo, não é um caso, Sim, sim. tá? É furto de celular. Então, a gente vai atacar no quê? No receptador do celular. Uhum. Então, isso é uma mancha, É. certo ou não? Uhum. Furto à residência, em quais lugares? Aonde? Qual é o bairro que está pegando? Será que vai ter? Será que não é uma quadrilha que está andando por lá? Uhum. E você, em Atibaia, você tem um problema aqui. Como você é ligado? Atibaia está entre a Fernão Dias e a Dom Pedro. Então, logicamente, que aventureiros também vão entrar, Sim. certo? Mas aí eu vou falar da muralha digital, né? Foi sensacional. Uhum. Isso fez com que Atibaia reduzisse muito os seus índices. Uhum. Tá? Atibaia, para a delegacia seccional de Bragança, eu não era seccional, mas sempre foi o calcanhar de Aquiles. Sempre teve 10 a 15% a mais de ocorrências de todas as cidades que compõem a seccional. E hoje ela está 15% mais baixa que Bragança, por exemplo.
Nossa, que maravilha, ótima. Só É. notícias boas. É verdade, isso é comprovado. Então, isso é o quê? Isso é devido a quê? Muralha digital. Ah, mas podem questionar, mas o custo disso é alto. Gente, o custo até pode ser alto, mas funciona. Mas é Porque necessário, a né? partir disso, os próprios, veja, você tem uma função inibidora também, preventiva. Sim, com Porque certeza. no momento que você tem meios, instrumentos para chegar nos autores do crime e prender, eles também não vêm se aventurar Uhum. aqui. Sim, Uhum. sim. Então isso também Exatamente. faz com que Coíbe, né? é excelente. Olha, Agora, tá infelizmente, terminando. Ai, já nós tá vamos ter que terminando. convidar o doutor Sandro para voltar outra vez. A gente quer te Já deu tempo? parabenizar. Acabou rápido. A gente te agradece e parabeniza pelo teu trabalho aqui à frente dessa seccional, liderando aí 16 cidades. E se o doutor quiser deixar alguma consideração final, já infelizmente chegamos ao Não é isso, eu sei que o seu público é um público diferenciado, né? A gente se coloca à disposição de todos. Eu acho que eu passei para vocês vários mecanismos aí Uhum. que nós criamos para defesa, para proteção, não só das mulheres, mas como para a população Uhum. em si. Sim. E dizer que nós estamos 24 horas no ar, né? De domingo a domingo. Né? A delegacia sempre vai estar aberta, não vai estar, E nunca vai estar importante também, fechada. desculpa te interromper, que eu lembrei agora de falar que o SUS também é um ponto de atendimento, não é? De denúncia da violência doméstica. Também, porque né? geralmente ela é socorrida né, o SAMU, tudo vai Sim. parar no SUS e E já tem essa E aí eles comunicação. nos informam. Mas, enfim, a gente está aberto há 24 horas, a gente está aqui para atender a população, a gente está aqui para ser, talvez, psicólogo, médico, policial, enfim. É isso. Contem com a gente, contem com o nosso trabalho, confiem na polícia. A polícia está aqui para te proteger, Sim, isso é importante. para te trazer Uhum. essa segurança e para que você viva melhor. Tá ótimo, Maravilha, obrigada. gente. Então, vamos finalizar aqui o Lucro Rosa com a participação do doutor Sandro Montanari. Montanari. Que nome bonito. E olha, uma pessoa super humana, está aqui à disposição de vocês. Delegacias estão super preparadas agora para a mulher, para a violência contra a mulher. E vamos falar o seguinte: menos violência, mais amor, né, Dani? Exatamente. Mais consciência. E aí, chegamos mais um. Quer falar mais alguma coisinha? Vamos finalizar mesmo? Vamos finalizar. Então, vamos finalizar este programa com um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Muito bom.